O que se sabe sobre o avião que caiu com 61 pessoas a bordo em Vinhedo? Um avião da Voipaz Linhas Aéreas com 61 pessoas caiu na tarde desta sexta-feira, 9 de agosto, em uma área residencial da cidade de Vinhedo, a cerca de 80 quilômetros de São Paulo. O voo 2283 saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h46 da manhã com destino ao aeroporto de Guarulhos, São Paulo, e levava 57 passageiros e 4 tripulantes. O acidente ocorreu por volta das 1h20 da tarde e não deixou sobreviventes. A tragédia se tornou o mais letal acidente aéreo em solo brasileiro desde 2007, quando o avião da TAM matou 199 pessoas ao se chocar com um prédio ao tentar pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave despencando enquanto girava no ar. Em seguida, as imagens mostram uma explosão e fumaça preta saindo do local. As investigações sobre a causa do acidente ainda estão em fase inicial e, segundo o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, tudo ainda é prematuro. Ele classificou o acidente como complexo e catastrófico. Em uma coletiva de imprensa às 8 horas da noite, a Voipaz afirmou que a empresa está consternada e trabalhando com as autoridades para tentar descobrir as causas do acidente. O CEO da empresa, Eduardo Bach, lamentou as mortes e afirmou que a tripulação do voo era experiente e muito competente. Ele reiterou que não tem informações sobre a causa do acidente e disse que tudo que tem circulado nas redes sociais é especulação. A empresa também disse que a operação da empresa foi afetada pelo abalo psicológico gerado pelo acidente. Nós ligamos para todos os tripulantes e os liberamos caso não estejam se sentindo bem o suficiente para trabalhar, disse Marcel Moura, diretor de operações da Voipaz. A aeronave não reportou emergência. A Força Aérea Brasileira, FAB, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCA, informou que o voo ocorreu dentro da normalidade até às 1h20 da tarde. No entanto, a partir das 1h21 da tarde, a aeronave não respondeu às chamadas do controle de aproximação de São Paulo e também não declarou emergência, nem reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato com a aeronave ocorreu às 1h22 da tarde. Não houve, por parte da aeronave, comunicação com os órgãos de controle de que haveria uma emergência, pontuou o brigadeiro Marcelo Moreno. O DCA informou também que o Salvaero, que coordena as operações de salvamento, foi acionada às 1h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio. O que viram as testemunhas do acidente? Eu vi o avião parecendo um papel. Era nítido que o piloto tinha perdido o controle e que alguma coisa ruim podia acontecer. E, no fim, ele parecia realmente um papel e caiu. Foi bem próximo do bairro onde eu moro. Assim que ele caiu, só subiu a fumaça e ficou aquele silêncio. Foi dessa maneira que a estudante de administração Letícia Oliveira do Nascimento, de 25 anos, contou ter visto a queda de avião que deixou 61 mortos na cidade de Vinhedo. A reportagem da BBC News Brasil foi ao local para acompanhar os desdobramentos do caso e ouvir os relatos dos moradores que presenciaram a queda. Horas após o acidente,
centenas de pessoas, entre policiais, equipes de resgate e moradores da região, se aglomeraram na entrada do condomínio Recanto Florido, onde o avião caiu. Letícia conta que estava dentro de casa quando o avião, operado pela empresa Voe Paz, antiga Passaredo, fez um barulho alto ao passar pela região. Inicialmente, ela pensou que se tratava de aeronaves de pequeno porte fazendo manobras, mas o ruído começou a ficar cada vez mais alto. Eu estava me preparando para sair quando escutei um barulho muito estranho. Eu até achei que era um avião de fumaça, até que o meu vizinho da frente gritou: "Vai cair o avião", relata. Ela conta que, antes de despencar até o solo, o avião sobrevoou a região por 3 ou 4 minutos. Até que foi um longo tempo, porque eu estava pedindo um Uber na hora. Faltavam 4 minutos e foi o tempo que ela, motorista, demorou para chegar. O barulho já existia, mas o avião estava entre as nuvens. Estava bem nublado. Quando ele sai das nuvens, ele cai. Lembra Letícia. O mecânico João Vitor da Silva, de 21 anos, conta que estava almoçando quando ouviu barulhos muito altos. Naquele instante, ele pensou que o ruído fosse causado por um show da Esquadrilha da Fumaça. Eu saí na janela e vi o avião caindo. Eu peguei minha moto e segui a fumaça, na direção onde ele tinha caído. Quando cheguei lá, a dona da casa, na frente do local da queda, já estava desesperada. Aí, já vi as pessoas no chão, os corpos. Foi triste mesmo. Impactou. Disse. Quem eram as vítimas? A Voe Paz divulgou a lista com os nomes de todos os passageiros que estavam a bordo do voo 2283. Eduardo Bush, CEO da Voe Paz, afirmou que a maioria dos passageiros eram de Cascavel e São Paulo. Um grupo de médicos que se dirigia a São Paulo para participar de um evento estava a bordo. Pelo menos 2 das vítimas eram médicas do hospital UEPECAM, em Cascavel. Ariane Albuquerque Estevão Risso e Mariana Comirão Belim, ambas residentes de oncologia clínica. Entre os médicos que perderam a vida estavam também o professor José Roberto Leonel Ferreira, radiologista recém-aposentado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, e a pediatra Sara Sela Langer, que atuava no hospital universitário. A UniOeste lamentou em nota essas perdas e de mais 6 pessoas ligadas à instituição, entre docentes e ex-alunos. Um deles era o árbitro de judô e professor do Departamento de Educação Física, Edson Oboldi, que atuava em competições nacionais e internacionais. Ao menos uma criança teve a vida interrompida pelo acidente, segundo o portal de notícias Cativé.com, de Cascavel. Uma jornalista da empresa, Adriana Iba, perdeu a filha de apenas 3 anos, Liz Iba dos Santos. Ela viajava com o pai, Rafael Fernando dos Santos, que também faleceu. A tripulação era composta por Débora Soper Ávila, Rúbia Silva de Lima, Humberto de Campos Alencar e Silva e Danilo Santos Romano. A aeronave não tinha restrições. Em entrevista coletiva, Luiz Ricardo Nascimento, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, afirmou que a aeronave estava regular, assim como a tripulação, que estava com os certificados válidos. Por meio de nota, a Voe Paz afirmou que a aeronave PSVPB ATR-72 do voo 2283 decolou sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação. O CEO da empresa disse que a aeronave passou por uma manutenção de rotina na noite de quinta-feira 8, como é praxe, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, antes de alçar voo para Guarulhos. Da capital paulista, o avião seguiu para Cascavel, sem intercorrências, ainda segundo o CEO. A aeronave modelo ATR-72500 é fabricada pela Aviões de Transporte Regional, ATR, uma empresa franco-italiana,
e comporta até 78 pessoas. Algumas horas após o acidente, a Terra publicou uma nota afirmando que nossos primeiros pensamentos estão com todos os indivíduos afetados por este evento. Os especialistas da Terra estão totalmente empenhados em apoiar tanto a investigação como o cliente. A Voipaz é considerada a companhia aérea brasileira mais antiga em operação. Fundada em 1995 em Ribeirão Preto, São Paulo, com o nome de Passaredo Linhas Aéreas. O avião tinha 14 anos de fabricação e era de um modelo conhecido no mundo da aviação por sua capacidade de operar em aeroportos de pista curta e de difícil acesso no Brasil e em outras partes do mundo, especialmente na Ásia. Foi lá, inclusive, que houve outros acidentes envolvendo aeronaves semelhantes à da Voipaz. Caixas pretas foram encontradas. As caixas pretas são dos gravadores, um de voz e outro de dados, e são fundamentais para orientar as investigações sobre as causas do acidente. De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, a caixa preta foi encontrada e está preservada. A informação foi confirmada pelo brigadeiro Moreno, que afirmou que o CENIPA já está com as 2 caixas pretas do avião. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Polícia Federal foram enviadas aos locais do acidente para o primeiro atendimento. De acordo com a Polícia Federal, foram enviados ao local especialistas em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres, entre outros, para auxiliar nas apurações. Um gabinete de crise foi montado no aeroporto de Guarulhos e outro em Vinhedo, para o suporte das equipes mobilizadas. Além das equipes estaduais, também compõem o gabinete de crise o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o Governo do Estado do Paraná e profissionais de assistência social. Um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência. O combate às chamas do local da queda foi finalizado por volta das 4 horas da tarde. O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, IMESC, também vai auxiliar na identificação dos corpos, de acordo com nota do Governo do Estado de São Paulo. Os corpos das vítimas serão enviados ao Instituto Médico Legal, IML, de São Paulo. Autoridades lamentam a tragédia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estava em um evento em Itajaí, Santa Catarina, quando soube do acidente. Ele pediu 1 minuto de silêncio aos presentes e expressou toda a minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, que foi governador de São Paulo, foi às redes sociais nesta tarde para prestar solidariedade. Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor, escreveu ele no X, antigo Twitter. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, estava em Vitória, no Espírito Santo, para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, CONSUD, no momento do ocorrido. Ele retornou para o estado de São Paulo e visitou o local do acidente para acompanhar os trabalhos das equipes. O governador afirmou que o governo paulista vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Disse ainda que a acomodação e serviços de apoio psicológico serão disponibilizados para as famílias das vítimas em São Paulo, durante o processo de exame dos corpos no IML. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, disse, também no X, que viajaria até Vinhedo para acompanhar as buscas. O Paraná está de luto, afirmou.
Em nota, a Voipaz informou que presta informações a todos os passageiros da companhia, familiares e colaboradores pelo telefone 0800 9419 712, disponível 24 horas. Não há romance, pontuou ele, destacando que ambos foram convidados para jantar por uma amiga em comum e, inclusive, ressaltando ter se tratado do primeiro encontro entre ele e Manny Rego.